Olá, meu querido, tudo bem? Estou dando os ajustes aqui para conversar sobre um tema interessante que eu tentei conversar algum tempinho atrás, mas deu um problema aqui e eu não consegui terminar. Mas é um assunto muito interessante e eu quero, de uma maneira muito breve, colocar este assunto da melhor maneira que eu puder. Hoje eu estava pensando fiquei pensando sobre a geração que eu faço parte, a nossa geração. De repente, alguns que estão ouvindo aí fazem parte dessa geração também, os seus 50, 60 anos ou mais. Uma geração em que o pai, a mãe olhavam daquele jeito meio... e era o limite. Se saísse daquele limite, alguma coisa ia acontecer que não era muito agradável. Então a gente se colocava dentro daquela maneira em que aprendíamos em casa. Eu não quero de jeito nenhum generalizar, sejam aqueles da minha geração ou seja a geração que está aí diante de nós. Essa geração que alguns estão dizendo assim, olha, essa geração digital, essa geração que só se interessa por jogos, só se interessa por internet, só se interessa por essas coisas. Não vou generalizar dessa forma, porque não tem como, não dá. Seria cruel dizer que todos são iguais. Não é assim. Não é, de jeito nenhum. Mas me chamou a atenção uma pesquisa que foi feita algum tempo atrás. Eu trabalho dentro de uma escola com crianças com necessidades especiais. Então, a gente está por dentro daquilo que acontece ali. A gente está por dentro daquela realidade. E a gente está por dentro de muitas famílias, da realidade de muitas famílias. É assim que é, para quem trabalha nesse ambiente. Mas me chamou a atenção uma pesquisa feita algum tempo atrás. E olha só, ela diz assim, foi feita em relação a ensino no Brasil. 30 e poucos países, muitos deles fazendo parte da OCDE, e perguntaram sobre barulho. Uma das questões era sobre barulho. E olha só o que foi respondido: que o Brasil tem em média 57% de ocorrência de barulho em sala de aula, enquanto a média nesses países era 21%. Tem outro: 60% dos professores brasileiros relataram ter mais de 10 assuntos com alunos com comportamento problemático em suas turmas. E mais uma: em média, professores do Brasil perdem 20% do tempo de aula com a indisciplina. Disciplinando. Aí eu fiquei pensando nessa palavra, parei um pouquinho. Quem é o responsável pela disciplina do meu filho? Quem é o responsável por trazer limites para minha filha, para o meu filho? Não é justamente eu e minha esposa? Meu filho vai para uma universidade, vai para uma escola, ele vai para sentar e aprender. Mas professor perder tempo para disciplinar, de certa forma, para corrigir aquele aluno. E eu não quero dizer que, eu não quero me expressar dizendo dessa forma, dizendo que não, correção não pode ter em parte nenhuma só dentro da família. Não é isso. Mas o responsável
sou eu. Eu preciso trazer limite para o meu filho. Eu preciso dar orientação. Eu preciso dizer para ele: até aqui tu vai, daqui para lá não. É o teu colega, é o teu amigo, é o outro. Então até aqui tu vai, daqui para lá tu respeita ele. Como pastor, tem 3 orientações, 2 orientações, no meio de tantas, mas tem 2 que eu quero gravar. A primeira está em Provérbios 13, 24. Quem não corrige seu filho, não o ama. Ame seu filho, não deixa de corrigi-lo, não deixa de ensiná-lo, não deixa de dar limites. Ainda mais, Provérbios 29, 15. A correção sábia transmite sabedoria. Adolescentes, crianças mimadas, envergonham os seus pais. Provérbios 29, 15. Vamos olhar um pouquinho para a sociedade em que eu e tu estamos fazendo parte. Estamos vivendo, estamos aí. Pensa, é uma sociedade em que crianças, e quando eu me refiro a crianças, é crianças mesmo, crianças no alto dos seus 10, 11, 12 anos, quem sabe antes disso ainda, estão inseridas no mundo da droga. Com esta idade, muitos estão no mundo do crime, da prostituição. E a pergunta que fica sempre é: e o pai? E a mãe? Poxa, onde é que está esses caras? Como é que eles não viram? O que aconteceu nesse entremeio de vida? O que aconteceu? O que a gente está vendo e o que a gente vê, se observar bem, são muitos pais desinteressados, mães desinteressadas pelos seus filhos. Não poucas vezes tu já deve ter visto um filho fazendo pirraça, daquela pirraça chata, difícil de ouvir, de ver, dentro de uma loja, dentro de um mercado, numa parada do ônibus, numa praça, na rua, em qualquer lugar, numa festa. Eu quero, filho, não dá, eu quero. E aí a mãe se posiciona, o pai se posiciona de uma maneira mais firme. Por ocasiões, por vezes, o filho até vai bater na mãe ou no pai. Aonde está o limite para isso? Alguns dias atrás, agora, por esses dias, houve um acidente com um ônibus, se não me engano, em Porto Alegre, ou na grande Porto Alegre. A polícia agora está buscando ver se os próprios alunos, eram um ônibus com alunos, se os próprios alunos não ocasionaram esse acidente. E aí anda um vídeo, mostrando um vídeo a partir deles mesmo, creio, a polícia vai ter que ver isso, que dá a impressão de ser dentro do ônibus, aonde um ônibus de 2 andares, aonde eles levantam a clarabóia do ônibus, a abertura, para pegar os fios de telefone, com o perigo de pegar os de alta tensão também. Não sei se é verdade esse vídeo ou não, mas está lá. A questão sempre fica: e o papel do pai? O que está acontecendo nessa sociedade do século 21? Não me refiro à sociedade brasileira apenas, mas à sociedade como um todo. O que está havendo nessa sociedade? Os pais estão de fato passando para os seus filhos ou deixando de passar? Veja,
minha responsabilidade, a tua responsabilidade como pai, é ensinar o filho no caminho que ele deve andar. E a Bíblia diz que quando ele crescer não vai se desviar. A minha responsabilidade é ensinar o meu filho, tanto quanto a tua, a nossa, e nós não podemos abrir mão dessa responsabilidade, porque filho é um presente de Deus. Filho é um presente de Deus para a gente. Nós não podemos abrir mão dessa realidade. Precisamos entender essa realidade e chegar à conclusão de que eu preciso ter tempo com meu filho, eu preciso sentar com meu filho, eu preciso ensinar o meu filho, eu preciso corrigir o meu filho, eu preciso ser aquele que vai gerar vida abundante para o meu filho, porque a sociedade que a gente reclama hoje, a sociedade que a gente se senta e diz, essa não serve, esse nicho não serve, esse nicho não presta, esse nicho eu não consigo admitir. Essa sociedade precisa ficar na história. Eu preciso construir uma história a partir do meu filho, a partir da minha casa, a partir da minha filha. É responsabilidade nossa como pai fazer isso. Aquilo que a gente não gosta precisa ficar na história. Passou. Eu estou falando de uma sociedade perfeita? Não. Eu não estou falando de uma sociedade perfeita. Eu estou falando de uma sociedade que caminha para ser melhor. Quando um pai, quando a mãe sabem se posicionar em relação à sua casa e delimitar de fato limites para a vida dos seus filhos. O outro precisa ter importância para mim. E essa importância vai se refletir na vida do meu filho. Porque como ele me vê, muito provavelmente ele vai agir da mesma forma. Pensa nisso, querido. Pensa nisso. Uma sociedade não utópica, não é utopia, mas uma sociedade melhor para as nossas gerações. Quem sabe?